Diante do Senhor, eu não sei o que fazer, Pedro Paulo. Essa foi a pergunta que se dirigiu a mim, ou pelo menos o clamor que se dirigiu a mim. E diante dessa angústia, né, eu decidi partilhar com você um pouco, ao longo dessa quaresma, algumas intuições, algumas ideias, para que a gente possa estar mais próximo do caminho daquilo que de fato o Senhor deseja de nós nessa quaresma. Estamos aí vivendo um tempo tão confuso, onde tantas acusações se levantam contra religiosos, algumas práticas se perdem nelas mesmas, fazendo com que as pessoas fiquem mais preocupadas com as obras de Deus do que com Deus das obras. Então, vamos fazer juntos esse caminho quaresmal, e eu vou compartilhando com você ao longo dessa quaresma algumas intuições, algumas ideias, para que a gente possa fazer um autêntico caminho de espiritualidade. Nós sabemos que a quaresma é esse grande período de deserto, esse grande recolhimento que fazemos com o Senhor, para nos prepararmos, para vivermos a vida nova que Ele inaugura para nós na sua Páscoa, né, com a sua morte e sua ressurreição. Então, o nosso primeiro encontro hoje, eu quero partilhar com você sobre aquilo que é a essência da vida cristã, que é justamente a vida no Espírito. Deus nos chama a viver no Espírito. E para que a gente possa começar bem, começar do jeito que Deus quer, vamos nos voltar para aquilo que é a Palavra de Deus, aquilo que São Paulo vai nos ensinar lá na carta aos Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 5, quando Paulo diz assim: quando estávamos na carne, as paixões pecaminosas que através da lei operavam em nossos membros produziam frutos de morte. Agora, porém, estamos livres da lei, tendo morrido para o que nos mantinha cativos. Assim, podemos servir em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Depois, lá no capítulo 8, Paulo fala uma coisa para nós que é muito bonita. Lá, a partir do versículo 3, Paulo vai dizer assim: de fato, pois é impossível a lei, porque enfraquecida pela carne. Deus, enviando o seu próprio Filho em carne semelhante ao do pecado e em vista do pecado, condenou o pecado na carne, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Com efeito, os que vivem segundo a carne desejam as coisas da carne, e os que vivem segundo o Espírito, as coisas do Espírito. Ou seja, Paulo está dizendo que para todos nós que fomos batizados, nós não vivemos mais segundo a lógica do mundo, segundo a lógica da carne, mas vivemos segundo a lógica do Espírito. Viver no Espírito, que não é uma prerrogativa só daqueles que vivem no movimento de renovação carismática, é a vocação cristã que nasce do nosso batismo. A quaresma é um grande convite que a Igreja nos faz para que nos voltemos ao batismo, para que nos voltemos ao nosso batismo e façamos esse grande exame de consciência, se estamos vivendo fiéis às promessas do nosso batismo, se no dia a dia da nossa existência nós estamos renunciando à carne e a esses apetites de morte que ainda gritam na nossa carne, se estamos renunciando a essa lógica do mundo que nos afasta do Evangelho de Jesus Cristo, e se em última instância estamos com a nossa vida de resposta a Deus, de amor a Deus, dizendo não às insinuações de Satanás que causam divisão entre nós. A quaresma é esse momento em que nós nos colocamos diante do Senhor para ouvir dele aquilo que ele quer que nós façamos. Aquela pergunta que o jovem rico vai fazer, não é? Bom mestre, que posso fazer de bom para alcançar a vida eterna? E aí Jesus dá uma resposta muito bonita, porque o evangelista vai dizer que, olhando para aquele jovem, Jesus o amou. E disse: bom, cumpre os mandamentos, honra teu pai e tua mãe, não mintas, não cometa assassinato, não adultere. E aí o jovem responde: Senhor, tudo isso eu tenho feito desde a minha juventude. E talvez você e eu, como esse jovem rico, nos acostumamos com a vida cristã, nos acostumamos com as práticas de piedade, nos acostumamos a sermos bonzinhos. Só que o chamado que o Senhor nos faz pelo nosso batismo não é o chamado de sermos bonzinhos. Os filósofos, pensa aí Platão, Aristóteles, já propunham para a humanidade um caminho de ética. E o Evangelho em si mesmo ele não é uma ética, ele não é uma proposta moral. O Papa Bento XVI, na carta Deus Caritas Est, lembra muito isso. O cristianismo ele não é uma moral, ele não é a redução da nossa existência
há um códice de regras que devemos ou não devemos fazer. O cristianismo não é sequer um códice litúrgico de um determinado tipo de culto e sacrifício que deve ser ofertado a Deus. O Papa Bento XVI dizia na Deus Caritas Est que o cristianismo ele é essencialmente o encontro com uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo, palavra de Deus vivo, que se fez carne na nossa carne e nos chama a essa comunhão com Ele pelo discipulado. E aí nesse discipulado, que é consequência desse encontro, nós aprendemos a cultuar e louvar ao Pai na liturgia, nós aprendemos a servir os nossos irmãos na diaconia da caridade e nós aprendemos a viver a vida correta que o Senhor nos fez para viver pela vida moral, pelos 10 mandamentos. E aí, dentro dessa lógica de que o Senhor nos chama a viver a vida no Espírito, eu gostaria de partilhar com vocês algumas intuições importantes, né? O que significa de fato viver a vida no Espírito? Bom, primeiro de tudo, viver a vida no Espírito é viver a vida seguindo Jesus Cristo. Só que para isso a gente precisa superar algumas coisas. A primeira delas é superar essa espiritualidade que se tem tornado comum no nosso meio, que é essa espiritualidade individualista, em que eu me fecho no meu mundinho, nas minhas práticas devocionais, e aí eu procuro, através das minhas práticas de piedade, ser santo, como se a santidade fosse o conjunto de coisas que eu faço perante Deus. Só que se essa prática de espiritualidade ela não me leva para a vida de fraternidade, ela não me leva ao serviço aos outros, ela é uma prática de culto vazia, porque ela não está me convertendo interiormente. Outra coisa que o Espírito deseja converter de nós em cada quaresma é a superação dessa espiritualidade dualista, em que tudo é preto ou branco, né? Então assim, a carne ou o divino. E a gente precisa lembrar que a nossa identidade cristã é de um Deus que se fez carne, de um Deus que se fez homem. E que, portanto, a nossa espiritualidade ela acontece nesse lugar em que o céu encontra a terra, que é a nossa própria humanidade. Né? Superando esse maniqueísmo entre diabo e Deus, como se o diabo fosse uma força equivalente a Deus. E é uma resposta generosa da luta de nós mesmos contra a nossa carne, contra as seduções do mundo e também contra o diabo, mas numa certeza absoluta de que o nosso Deus é o El Shaddai, é o Senhor dos Exércitos, Ele é soberano e Ele vence. Então, superar esse dualismo que nos cega e nos impede de caminhar com maturidade. Além disso, é importante também superar essa espiritualidade ultraterrena, como se a salvação e a plenitude só fosse acontecer, a felicidade só fosse acontecer na outra vida, não é? E não é isso. Jesus diz que devemos segui-lo, que devemos tomar a nossa cruz todos os dias, mas também nos diz que o seu jugo é suave, que o seu fardo é leve. Jesus era conhecido por estar alegre com os seus amigos. Então, a vida cristã, ela não é um peso, uma melancolia. Ela, como toda a existência, suporta as suas dificuldades e suas lutas, mas ela é mais que isso, a experiência de um Deus que salva a nossa humanidade e já a torna feliz nessa vida. E também é importante superar uma espiritualidade supernaturalista, né? Em que as pessoas estão muito preocupadas com êxtases, aparições, estigmas, fenômenos sobrenaturais. E é muito interessante porque, via de regra, inclusive quando esses fenômenos sobrenaturais acontecem, eles são muito naturais. Como diz Santo Agostinho, a graça de Deus ela age na natureza, né? Então mesmo os carismas, e lá no Tempo Pascal nós vamos ter uma série de vídeos sobre os carismas, eles são uma colaboração humana também com isso que é o impulso da graça. E é muito bonito perceber que Deus não nos anula. Pelo contrário, Ele nos assume para que nos santifique naquilo que nós somos. E por último, uma última coisa que precisa ser superada é uma espiritualidade alienadora, que não se interessa pelas coisas do mundo, que se fecha num clubinho bairrista de cristãos. O cristianismo, já dizia Bento XVI na Deus Caritas Est, ele tem uma tríplice dimensão, né? Que é essa dimensão do culto a Deus na liturgia, que é a dimensão da diaconia, que é o serviço da caridade, que não é só o serviço da caridade de dar de comer a quem tem fome, dar abrigo a quem não tem casa, mas também é o serviço da caridade de dar a essa pessoa acesso à verdade pela evangelização e, não é, a experiência muito concreta de uma conversão moral. Então a gente não pode, nossa e do mundo, a gente não pode se fechar, né, num bairrismo estéril. Isso não seria viver a vida no Espírito. Bom,
Mas para viver isso tudo que acabamos de dizer, é importante que nós entremos naquilo que é o essencial da espiritualidade cristã. E aí eu não sei qual escola de espiritualidade talvez você siga, talvez seja a escola de espiritualidade com a qual você esteja mais acostumado, mas a espiritualidade cristã, ela é antes de tudo a imitação e o discipulado de Jesus Cristo, né? Então o centro da vida cristã é a pessoa de Jesus. É aprender com Jesus a adorar o Pai em espírito e em verdade. É entrar nesse movimento trinitário que a segunda pessoa da Trindade abriu para nós com a encarnação do Verbo. É assumir na humanidade de Jesus Cristo que a nossa humanidade foi remida pela encarnação, pela vida oculta, pela paixão, morte e ressurreição. E viver essa vida nova que Ele inaugura para nós, que é justamente o que chamávamos no começo, de vida no Espírito. Então, o centro de toda a espiritualidade é a figura de Jesus Cristo. É aprender com Ele a ser como Ele. Isso é muito bonito porque a arte nos ajuda a pensar nisso, né? Você deve conhecer a cruz de São Damião, a cruz franciscana. E se não conhece, depois desse vídeo, dá um Google, procura essa imagem. Ela é composta por mais ou menos 33 personagens. E a figura central, obviamente, é o Cristo ressuscitado, Verbo encarnado, que passou pela cruz, né? E ele está ali crucificado de olhos abertos porque ele está ressuscitado em sua glória. E ao redor dele nós vemos várias pessoas, santos, não é? E todas essas pessoas, com algumas pequenas nuances, reproduzem o mesmo rosto de Cristo. Porque ser cristão é isso, é identificar-se com Cristo. E é esse convite que a Quaresma nos convida. E é por isso que nós somos chamados a abandonar essa espiritualidade cheia de fenômenos místicos, essa espiritualidade desencarnada, essa espiritualidade individualista. Porque, em última instância, isso tudo é, como dizia lá o Lewis na obra Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, isso é uma arma que Satanás faz para nos encher de penduricalhos e nos afastar daquilo que é essencial. Então nós ficamos cheios de sacramentais, cheios de medalhas, cordões, mas não nos configuramos a Jesus Cristo. A nossa vida não se tornou uma vida evangélica. E o essencial não está nos sacramentais, não está nos cordões, nos símbolos, mas nessa conversão do coração, da qual os sacramentais serão sinais, da qual os cordões serão sinais, da qual os símbolos serão sinais. Mas o primeiro passo é uma mudança aqui, para que esses frutos outros possam produzir seus efeitos em nós, não é? E aí, diante disso, diante dessa necessidade de nos voltarmos para Cristo, num desapego dessas desespiritualidades desencarnadas, alienadas, fechadas, nós somos convidados a nos encontrarmos com Cristo ali onde Ele quis se deixar encontrar. E aí eu vou deixar aqui algumas dicas para iluminar, já que estamos na primeira semana da Quaresma, para iluminar alguns pontos que podem te ajudar a encontrar um centro que irradiará a luz, inclusive, para as suas práticas devocionais. A primeira coisa que nós precisamos fazer é nos encontrar com Jesus Cristo. Pedro Paulo, mas eu já encontrei Jesus. Sim, eu sei. Nós todos passamos pela primeira conversão e encontramos o Senhor, e é por isso que estamos aqui, inclusive. Mas é importante nos colocarmos atentos nos lugares em que o Cristo quis deixar-se encontrar. Então, uma primeira dica que eu posso deixar para você é que Jesus, ele é a palavra do Pai. Bento XVI, na Verbum Domini, diz uma coisa bonita: nós não somos a religião do livro. Nós somos a religião da palavra, nós seguimos a palavra. E a palavra é Jesus Cristo. Nós seguimos uma pessoa. E Jesus Cristo, palavra, se deixa encontrar por nós na Sagrada Escritura. Então, talvez o primeiro compromisso que você possa assumir nessa Quaresma para irradiar uma espiritualidade verdadeira para a sua vida é o exercício de fazer uma leitura meditativa, orante da palavra. Devo partilhar com você que eu me sinto muito incomodado com essas coisas que agora aparecem nas redes sociais. Leia a Bíblia inteira em um ano. É legal conhecer a Bíblia inteira. E é um propósito interessante marcar um prazo para que você termine a leitura, então um ano. Mas mais do que ler a Bíblia inteira num ano, que tal rezar a Bíblia? Que tal deixar-se alimentar por ela? O padre Amedeo Tintini, ele sugere que nós nos aproximemos da Escritura como o povo de Israel se aproximava do maná no deserto a cada dia para colher uma porção. O Monsenhor Jonas Abib propunha naquele livrinho A Bíblia no Meu Dia a Dia, ou A Bíblia que eu estudo para você, que nós lêssemos um capítulo da Bíblia por dia. Um capítulo. Nada mais, só um capítulo.
eu sugiro a você que você escolha o método que você achar melhor, mas que você não se preocupe em ler muito, mas em conhecer muito. Então, usar a Lexio Divina, colocar a Lexio Divina como um programa da sua vida, né? E o que é a Lexio Divina? É essa leitura orante da Palavra de Deus. Você separa um momento do seu dia, se coloca na presença de Deus, faz um ato de presença de Deus. Meu Senhor e meu Deus, eu creio que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e a graça do Teu Espírito Santo para realizar com fruto esse tempo de oração. Maria, minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu querido anjo da guarda, intercedei por mim. Um ato de presença de Deus simples, como esse que nós aprendemos com Opus Dei. E aí você pega uma perícope, um pedaço da Sagrada Escritura, pode ser o Evangelho do dia, pode ser uma leitura mais corrida, mas você pega um pedaço pequeno. Lê esse pedaço pausadamente umas 2, 3 vezes. Para a leitura. Anota as imagens, as ideias que ficaram mais fortes dessa leitura. Depois, segundo passo, você medita nisso que Deus está te falando. O que essa palavra significa para a minha vida hoje? O que Jesus me ensina com essa palavra? Qual é o sentido que essa palavra ganha na minha vida? No terceiro passo, depois de pensar com Deus, você vai responder a Deus. E você vai pedir a Ele as graças necessárias para que essa palavra se transforme em vida na tua vida. E você vai orar livremente diante do teu Pai, unido ao teu irmão que é Jesus Cristo, no Espírito, suplicando que essa palavra não seja apenas um texto, não seja apenas conhecimento, mas seja vida na tua vida. E quando a tua oração chegar ao coração de Deus, Ele mesmo vai te responder. É a quarta parte, a contemplação. E Ele vai te levar a olhar de novo para esse texto, a olhar para a tua vida, segundo aquilo que Ele quer iluminar. Ele vai trazer luzes, mostrando para você aquilo que você precisa ouvir dele. A Lexio Divina é um método simples de oração. Leitura, meditação, oração, contemplação. Quando você terminar a tua oração, você vai fazer um propósito concreto. Diante disso que Deus me disse hoje na palavra, como eu vou responder a Deus? Como concretamente eu vou botar essa palavra em prática hoje na minha vida? Você vai ter encontrado Cristo, Palavra de Deus. Um segundo conselho que eu posso te dar para esse encontro e para essa espiritualidade mais amadurecida é centralizar a tua vida na Eucaristia. Que o domingo, a tua missa dominical, seja o ponto mais alto da tua semana. Que de segunda a sábado você esteja esperando o domingo para encontrar o Senhor na Eucaristia. Se prepare para isso, que cada Lexio Divina seja um passo em direção a esse domingo no qual você vai encontrar o Senhor. Mas além disso, que você encontre oportunidades para adorar a Jesus sacramentado sempre que puder. Se no caminho do teu trabalho, da tua escola, enfim, no teu percurso diário, tem uma igreja aberta que você pode parar ali por alguns minutos e dizer: ei Jesus, eu vim aqui porque eu te amo. Você está alimentando o fogo da tua paixão, sabe? Se você tem igrejas pelo seu caminho, mas você não pode parar, faça como São Francisco, faz o sinal da cruz e repete: nós vos adoramos, Senhor, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. É um ato profundo de manter a tua vida com esse Cristo, palavra que se faz alimento concretamente no pão eucarístico para se entregar a nós. Uma outra forma de nos aproximarmos de Cristo, palavra, é por meio da Virgem Maria, não é? Então a recitação do Rosário, você tomar o seu terço na mão e rezar pelos 5 mistérios do terço, contemplando a vida de Jesus Cristo, a palavra de Deus por meio de Maria, rezar o Ângelus 3 vezes ao dia, contemplando aquilo ali que nós lemos em Lucas 1, são maneiras muito concretas de nós colocarmos a palavra de Deus na nossa vida de modo corriqueiro, de modo presente, de modo atual, fazendo com que a palavra de Deus não seja um monte de versículo que nós decoramos, mas que de fato seja um alimento que vai transformando e performando a nossa vida. Um último conselho que eu gostaria de te dar nessa primeira semana é que você se disponha a procurar um diretor espiritual ou um formador pessoal. A direção espiritual, ela é esse exercício fraterno de caridade
em que um cristão mais experimentado na vida com Deus se dispõe a ouvir e a ajudar o outro cristão no seu caminho para Deus. E a direção espiritual nos ajuda porque ela vai nos limpando desse individualismo, vai nos limpando dessa espiritualidade alienadora, vai nos limpando dessa espiritualidade cheia de sobrenaturalismos e vai nos colocando cada vez mais nessa espiritualidade que parte da humanidade de Cristo. A direção espiritual ela nos ajuda no processo de autoconhecimento. Todos os autores espirituais são unânimes. São Boaventura, o Tancredi, o Garrigou Lagrange, Antônio Royo Martins, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, Santo Agostinho, todos eles são unânimes, que o caminho da santidade começa pelo autoconhecimento. E esse autoconhecimento nos é muito ajudado pela direção espiritual. Então ter esse irmão ou essa irmã que te ajude no caminho para Deus vai fazendo com que a tua alma se disponha a encontrar Deus nas mediações humanas pelas quais Ele se revela a nós. Então, para a gente encerrar esse vídeo de partilha, deixo aqui algumas ideias de resumo. Primeiro, que essa quaresma seja um tempo de voltar-se para as tuas promessas batismais. Viver aquilo que você prometeu a Deus. Viver a fé de Jesus Cristo, a fé católica. Segundo, a vivência dessa fé católica significa um combate acirrado contra as tendências de morte da tua carne, contra as mentiras que esse mundo traz para você e contra o demônio. Terceiro, a espiritualidade cristã ela não é um clubinho de perfeitos. Então ela não é individualista, ela não é sobrenaturalista, ela não é alienadora, ela não é dualista. A espiritualidade cristã ela é uma espiritualidade de unidade de vida, em que a minha humanidade, a minha carne, o meu corpo, tudo aquilo que eu tenho é chamado a amar a Deus. O primeiro mandamento diz isso. Ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Portanto, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, teu entendimento, com toda a tua vontade, com todas as tuas forças. É uma unidade de vida. Essa unidade de vida, já nos dizia João Paulo II, naquele documento conciliar, né, Gaudium et Spes, ela se revela para nós em Jesus Cristo. É Cristo quem revela o homem ao homem. E é na humanidade de Jesus Cristo, na sua encarnação, que nós temos o caminho para o Pai no Espírito. E nós vamos encontrar Cristo encarnado, palavra viva de Deus que se fez homem entre nós, através do encontro diário com a palavra, através da Eucaristia. Então, se você pode ir à missa diária, que privilégio você tem. Se você não pode, faça atos de adoração ao Senhor à medida que você passa diante do sacrário. Coloque a missa de domingo como sendo o centro da sua semana, o motivo da sua semana. E através de Nossa Senhora, que sempre nos conduz à Palavra de Deus. Eu espero que esse vídeo de partilha possa ter te ajudado a pensar um pouco mais a tua espiritualidade. Eu vou deixar aqui os comentários abertos para que você partilhe as suas dúvidas e a gente possa conversar. Desejo ardentemente que o Senhor te dê a graça de se dispor à direção espiritual, à formação pessoal com o irmão. E peço que Deus abençoe você que assistiu esse vídeo até agora. Que a Virgem Maria possa te ajudar e te formar no caminho para a santidade. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Deus abençoe, paz e bem.